Boa noite, eu sou a Pâmela Figueiredo e no programa de hoje nós vamos trazer os melhores momentos de quem passou por aqui essa semana. Ter essa cobrança individual, ela não é de ruim, né? A gente ter uma pessoa que a gente admira e eu querer fazer igual ela ou até melhor que ela e me cobrar para que eu possa chegar lá, também não é ruim. O problema é quando isso extrapola o nível do equilíbrio. Existe essa questão da gente crescer, a gente aprender, a gente estudar, a gente se especializar, errar, aí aprender com os erros, sabe? Então, essa autocobrança, ela é importante a partir do momento que ela está sendo saudável para mim, a partir do momento que ela não está me tirando do sério, não está me tirando do meu equilíbrio, não está querendo eu me transformar numa pessoa que eu não sou, por exemplo. A parte de Executive Coach é onde eu lido diretamente com o CEO, com o diretor, com a liderança em si. Então são cargos, hoje eu falo assim, que é o camisa 10 de uma empresa. Gestão de equipe, feedback, é uma parte mais ferramental, onde a gente cria também uma padronização, rotina, gerenciamento de tempo para poder gerir tudo isso. A empresa moderna hoje, ela exige um equilíbrio ou, vamos dizer assim, um acordo, né, entre as pessoas que executam aquilo e a empresa que precisa, que é a instituição, aquilo. Então, não existe resultado se não vier pessoas. Eu sempre gostei de biologia na escola. Então eu sempre fui me identificando com a área da saúde, né? E assim, a parte de estética eu sempre tive uma queda. Durante a faculdade eu tinha um vício com coisa de maquiagem e esmalte, sabe? E eu cheguei a fazer um blog e o meu pai me apoiou com esse blog. Só que aí depois foi ficando mais corrido e aí quando eu comecei a trabalhar, a gente perde um pouquinho da vaidade, porque na saúde você não pode pintar unha, você não pode usar brinco. E aí ficou meio apagadinho em mim. Só que era algo muito novo, né? Na estética. O biomédico na estética era algo muito novo. Então eu pensava ali, é algo da beleza ali, mas não pensava dentro do curso. Nosso bebê, né? Que é a Fizisc, que nasceu em outubro, né? De 2023. A Jaque, ela estava trabalhando no salão de uma amiga dela, gerenciando ali o negócio. Eu falo que foi Deus que nos uniu, né? Foi a necessidade que nos uniu, na verdade. Ela estava procurando ali um cantinho para ela atender, né, dentro da área dela, mas ela queria unir com a estética. E aí, gostaram? Então não saiam daí que o Ela e Você de hoje já começou. E hoje é sexta-feira, nosso dia de Agenda Vem, filmes e séries. My Lady Jane. A fantasia é ambientada na Inglaterra do século XVI, em um contexto em que a sociedade era dividida entre humanos normais, também chamados de verdadeiros, e etianos, que são pessoas que podem se transformar em animais e são vistos como a casta mais baixa da sociedade. A trama é protagonizada por Lady Jane Grey, uma nobre inglesa que assume a coroa e passa seu curto reinado tentando promover a unidade entre as duas classes. Acha que pode escapar do seu destino. Até que ela descobre o desejo à primeira vista. O que é que você deseja? Independência. Boa noite! Vem comigo. Eu não, tô doido. Precisa de uma adaga. Isso não é uma adaga. Isso é uma adaga. Sempre tem poder se você souber jogar o jogo. Eu vou ser a rainha. Essa história se passa na escola de Maxton Hall, onde Ruby estuda como bolsista. Lá, ela descobre um super segredo e James, como reflexo,
tenta silenciá-la. Do contato entre os dois, nasce o romance que promete permear a série. A narrativa é marcada pela brutal diferença social entre os dois, já que ele é rico e ela faz parte da classe trabalhadora. Ignorância. Oi. O que você viu na sala do Sutton nunca aconteceu. Você é muito mais idiota do que eu pensava. Eu não sei qual é a sua, Belle. E eu não dou a mínima. Alguém como você não pode prejudicar alguém como nós. Mostra pra aqueles idiotas. O Jogo do Amor e Ódio. Essa é uma comédia romântica, lançado em 2021. O filme gira em torno de 2 assistentes de CEOs que trabalham em uma editora de livros e vivem diariamente em pé de guerra. Lucy é uma garota bagunceira e competitiva que ama livros desde a infância e sonha em subir de cargo. Para seu azar, Joshua é igualmente competitivo, minucioso, adora corrigir os erros gramaticais dela, é organizado e dedicado. Wowzers, what's the occasion? Psychological warfare. I wonder what it's like to use raw animal magnetism as a weapon. I had some weird dreams last night. I was in bed, naked. I have a theory. What are we doing? Gostaram? Todas nossas indicações são atestadas pelo Ela e Você. Vamos para um intervalo, mas voltamos já já. Campelo, assistindo o programa que passou semana passada, então foi nossa estreia. Ali foi nossa estreia, primeira entrevista, né? E eu, como comentei com você, quando eu entrei aqui, eu estava muito ansiosa. Você conversa diretamente com a Elga toda vez, e a Elga faz esse programa com excelência. Então, eu liguei para você e sugeri uma pauta sobre autocobrança. Sim. Por quê? Porque eu estava me cobrando muito, entendeu? Eu vi isso, principalmente depois que eu assisti o programa. Eu falei, mas Elga fazia desse jeito, por que que eu não fiz igual? Se fosse a Elga entendeu? Então, eu estava me comparando com a Elga. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, mas não é a Elga que está ali, sou eu. Então, eu tenho que é uma nova versão, eu sou uma nova versão que estou no programa. E aí eu tive a atitude de ligar para você e falar, vamos falar sobre autocobrança? Porque eu me senti naquele momento nessa posição. É importante você falar isso, Pamela. Vamos lá. Essa questão da autocobrança. Muitas vezes a gente fala aqui, né? Onde que entra o problema? É quando tudo é levado ao extremo. Sabe? A gente ter essa cobrança individual, ela não é de ruim. Né? A gente ter uma pessoa que a gente admira e eu querer fazer igual a ela, ou até melhor que ela, e me cobrar para que eu possa chegar lá, também não é ruim. Né? Eu querer estudar e passar num concurso, ou eu estudar e me especializar para entrar numa determinada empresa, e eu me cobrar por isso também não é ruim. O problema é quando isso extrapola o nível do equilíbrio, entende? Consegue perceber essa diferença? E ao assistir o programa, eu entrei numa certa ansiedade, entendeu? E eu consegui observar isso. Se perceber em você, né? Eu consegui, com muitos ensinamentos seus mesmo, em outros programas que já teve aqui, ensinando como a sua autopercepção, né? Eu consegui ver isso em mim, que eu estava ansiosa por não ter feito como ela fazia antigamente.
entendeu? Então, eu falei assim, é uma pauta maravilhosa, porque eu estou assim nesse momento, mas tem muita gente que também passa por essa situação. O que tem que ter em mente? O certo, o que é indicado, não vou dizer que é o certo, o que é indicado é melhor a gente se cobrar da gente mesmo. Como que eu estava ontem, como que eu estou hoje? Pamela, eu vou te dar exemplo de quando eu comecei a divulgar vídeos nas redes sociais. Eu começo a ver hoje e falo assim, gente, como que eu falei isso? Como que eu fiz desse jeito? Né? A gente sempre se cobra, né? Mas aí eu estou me comparando eu comigo mesmo, sabe? Mesmo. Que é o mais indicado para fazer isso. Porém, se eu não fizesse lá, se eu não começasse daquele jeito que eu comecei, eu não estaria do jeito que eu estou hoje, entende? Então, existe essa questão da gente crescer, a gente aprender, a gente estudar, a gente se especializar, errar, aí aprender com os erros, sabe? Então, essa autocobrança, ela é importante a partir do momento que ela está sendo saudável para mim, a partir do momento que ela não está me tirando do sério, não está me tirando do meu equilíbrio, não está querendo eu me transformar numa pessoa que eu não sou, por exemplo. Sabe? Então, ser você é a melhor, ou ser eu, é a melhor forma de a gente interagir, de a gente até se cobrar, tendo esse limite. Limite, Campelo, é algo que a gente tem que ter. Tudo que é demais sai do controle, né? Então, existe o limite do saudável. E o limite do saudável seria a sua comparação, como você falou, para fazer igual, para você ser melhor, né? E quando passa desse limite? Do limite. Aí, quando passa esse limite, aí vai acontecer o que você acabou de citar. A pessoa vai ficar ansiosa, ela vai ficar perdida, inclusive ela vai perder a sua própria essência. Acredita que a pessoa, quando ela tenta se moldar em cima de outra pessoa e perde a sua essência, ela não passa nem credibilidade no que ela fala. Ela, na hora que ela falar, a gente vai perceber, a gente sente. Ela está falando, ela não está falando aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, sabe? Ela tá querendo se moldar em cima de uma outra coisa que ela não é. Então, você pode perceber que dentro dessa questão, até onde pode ir essa autocobrança, até onde pode ir a dita perfeição, que é um dos problemas graves que a gente vê hoje na sociedade. A perfeição, ninguém é perfeito. Sim, né? Ninguém é perfeito. O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo a gente está... Na verdade, a gente sempre está em constante evolução, né? A ideia é essa. A ideia é perceber isso, né? Mas a gente tem aquelas pessoas que falam, inclusive tem pessoas que falam até com certo até orgulho, sabe? Eu sou perfeccionista, como se fosse uma coisa boa. Mas se você for definir o que é perfeição, não tem, como você mesmo falou, não tem perfeição. Eu falo até, inclusive, que perfeito só tem um e o lugar dele está ocupado, está lá, que é o nosso Senhor, sabe? Exatamente. E nós estamos nesse caminho de a gente procurar, de a gente melhorar. Então, a gente pensar e normalizar a perfeição ou perfeccionismo como uma coisa boa, não é. Até porque o que está perfeito para mim pode não estar para você. Pra mim. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse limite. É uma coisa que a gente tem que colocar, que é o dito do bom senso, Pamela. Exatamente, bom senso, Campelo. Mas você falou de definição de perfeição. O que seria perfeição? Você já olhou de perfeição no dicionário? Pamela, eu não lembro de ter visto na perfeição no dicionário. E eu fiquei curiosa agora que você falou, eu vou pesquisar. Vamos pesquisar. Porque até a gente pode fazer, né, Pamela? Vamos fazer essa pesquisa. O que é perfeição? O que é perfeição? Vamos pegar aqui, vamos lá. O que está falando no Google? Google de perfeição. Perfeição. Definição. Olha lá. O mais alto nível numa escala de valores. Olha só. Que bom ter falado isso. Exato. Mais alto nível na escala de valores. Só que dentro do ser humano existe uma coisa chamada personalidade, sabe? Que são individuais. E essas personalidades, ela é feita por crenças, por valores, por pensamentos, sentimentos, comportamentos e história de vida.
Então são esses fatores que vão fazer a minha personalidade, vão fazer a sua. E não tem como eu comparar minha história de vida com a sua e nem você com a minha. Nem minhas crenças com as tuas, nem os meus valores com os teus. É muito diferente. É muito diferente. E isso tudo molda a pessoa, né? Molda. Então como é que eu vou definir numa escala de valores, né, nos valores pessoais, que eu vou definir perfeição? Não tem, porque o que é valor para mim pode não ser para você. Então pode ser para um nicho, para um grupo de pessoas que eles compartilhem os mesmos valores, pode ser que para aquilo ali esteja perfeito, mas para outra pessoa pode não estar. Né? Dentro da neurociência também, que a gente divide as mais variados tipos de comportamento das pessoas. Então tem aquelas pessoas que elas gostam de conversar mais e tem aquelas pessoas que gostam de falar menos e estar menos envolvido com pessoas. Então o que é perfeito para um? Não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Agora, se a gente for colocar em valores financeiros ou coisa parecida... Ainda assim, não é... Também não vejo. Não é compatível. Também não vejo. Então não vejo o que é perfeição nesse negócio. Então é uma coisa assim bem utópica, bem discutível. Então, por que eu vou estar me cobrando para ser perfeito? Eu posso me cobrar para ser melhor que eu fui ontem. Isso daí já é um grande trunfo, isso já é um fundamento. Luiz, Obrigado. Quem é o Luiz? O Luiz, ele é um pai apaixonado aí por vendas, né? Do Joaquim e do Benjamin, é isso? Isso, pai do Benjamin, do Joaquim e empresário. Então eu me dediquei bastante aí, graças a Deus abriu essa oportunidade de estar tendo as empresas, né? E nessa de poder buscar a solução foi onde eu me capacitei. E aí eu comecei a trabalhar com liderança. Então, como por conta da necessidade, aquela velha história, não consegue consertar e arrumar, e você acaba aprendendo e se capacitando. Então hoje eu tenho aí nessas duas frentes aí, né? Trabalho com consultoria, trabalho e faço a parte de gestão das minhas empresas, e é onde eu gosto muito, né, de estar aí nesse meio, justamente para a gente poder agregar aquilo que o mercado, o Brasil precisa, poder contribuir, estar junto com pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. Essa questão assim, quando a gente faz alguma coisa que gosta, parece que tudo muda, né, Luiz? E nessa mudança que você comentou aqui conosco, onde foi o ponto principal que fez assim, olha, eu vou me capacitar, eu preciso me capacitar, preciso aprender. Aconteceu alguma coisa para que você tivesse esse start, ou estava no teu desejo? Como que foi isso? Sim. Eu vim de uma formação profissional muito voltada para a área de escritório, trabalhei desde que meu pai, ele é agrônomo, né, meu irmão, então tudo é um trabalho ali dentro ali. E quando eu entrei nessa parte do comércio, a gente foi aprendendo, foi trabalhando nesse perfil mais extrovertido, comunicativo, e ali começou a vir também a questão do relacionamento. Então você tem um relacionamento com o cliente, você tem um relacionamento com seu amigo de trabalho, você tem um relacionamento com a sua liderança, você é um subordinado, e começou a vir ali aqueles gaps, aquela dificuldade em gerar o resultado que você espera. Então chegou um ponto que eu senti essa necessidade de ir adiante, de trazer valor, de agregar, e então eu falei, peraí, agora eu cheguei onde com as minhas mãos eu consegui chegar até aqui, e aí foi onde eu busquei capacitação e amei, foi onde eu me encontrei novamente nessa questão aí de fazer o que gosta, fazer o que ama, e aí eu não saí mais, né? Então é uma coisa assim que foi por conta mesmo da dificuldade em buscar solução para crescimento, para gerar resultado, né? A gente está falando de empresa, a gente está falando de comissão, a gente está falando de vendas. Então, na época eu tinha ele uns 22 anos, então era novo, queria crescer, aquela busca de querer ganhar o mundo. Sim. Então eu queria crescer e me desenvolver, e ali eu parei. Então, quando eu voltei e fui buscar essas ferramentas, essa capacitação, eu consegui novamente a seguir meu sonho, né? Continuar gerando ali o crescimento que na época eu precisava através disso. Então foi por conta das dificuldades, né, que eu tive ali de relacionamento.
né? Não só com a empresa, vamos dizer assim, mas na parte também com o cliente e por aí vai. Acredito assim que na vida da gente essa questão de relacionamento ela está a todo instante, né? Seja até relacionamento com a gente mesmo, né? Até para a gente estar bem, a gente consegue até se relacionar melhor com as outras pessoas. E alguns cursos que você fez, qual que mais te chamou a atenção ou vários? Como é que foi isso para você? Fiz administração, né? Comercial ali na parte comercial e ali fiz gestão de pessoas, né? Fiz parte de marketing. E quando eu me formei, eu tive contato através de um professor na universidade que ele me mostrou, me abriu essa oportunidade e falou, cara, por que você não faz esses cursos? Então eu fiz capacitação em coach de executivo, né? Executivo coaching e fiz também a parte de negócios ali, na parte de gerenciamento, na parte business ali. Chegou a fazer o life coach também? Fiz o live coach, né? Foi a primeira introdução que eu tive ali com essa parte de gestão, que é onde a gente elimina as crenças, né? É onde a gente vai ali quebrar alguns paradigmas através da visão. E aí foi quando eu falei, opa, peraí, é aqui que eu preciso me encontrar. E aí como eu sempre trabalhei na área comercial, né? Então eu fui atrás também e falei, minha equipe precisa disso, né? Os meus gestores precisam disso. Então a gente poder trabalhar, entra de novo a parte de comunicação, feedback, resposta, né? Acompanhamento direto. Então, uma comunicação mais assertiva. Então foi tudo isso através do coaching que me proporcionou a gerar o resultado que a empresa esperava e também aquela motivação ou aquele acompanhamento assertivo com a minha equipe que eu tinha na época. Então eu era supervisor e aí tinha alguns liderados ali que estavam abaixo, né, do meu gerenciamento e foi sensacional a resposta que eu tive depois a partir de então. Eu imagino, né? Porque hoje você é especialista em equipes de alta performance, então tudo teve um começo. Interessante no que você falou, um jovem, 22 anos, né, com essa visão de estratégia. Você até falou de gap, é uma das coisas assim que muitas vezes as pessoas elas não enxergam isso, o que elas querem, o que falta para elas, o que tem que ser feito para chegar. E eu percebi que dentro dessa tua trajetória você buscou essas ferramentas, né? Buscar de relacionamento hoje em dia é fundamental, não é, Pamela? Com certeza. Eu achei interessante que você falou que você tem especialização em coaching executivo e coaching business, né? Eu queria que você diferenciasse essas duas formações, né? Sim. Então, a parte de Executive Coach é onde eu lido diretamente com o CEO, com o diretor, com a liderança em si. Então, são cargos, hoje eu falo assim, que é o camisa 10 de uma empresa, né? Então, muitos têm conhecimento, muitos têm experiência, até habilidade, porque estão ali há muitos anos fazendo aquilo, mas não consegue gerar o resultado que precisa. E muitas das vezes está o quê? Na crença, muitas das vezes está na gestão de tempo, então são pais de família, né, onde tem os filhos, e quando a pessoa está num cargo de liderança maior, essa gestão do tempo é uma da maior importância que tem em poder gerir a vida pessoal com a vida profissional, sendo que a vida pessoal demanda mais, porque ele tem um time atrás dele. Sim. Fazendo toda a parte operacional. Então começa a gerar os conflitos, muitas das vezes começa a gerar as crenças, né? E ali é onde tem a questão da saúde, né? Onde tem a questão da saúde da empresa, tem a questão financeira. Então a gente trabalha muito no Executive Coach, ele já é mais voltado para a parte pessoal, com uma visão profissional, baseada em quebrar as crenças, né? A parte business não, ela já é uma parte mais voltada mesmo técnica, né? Gestão de equipe, feedback, é uma parte mais ferramental, onde a gente cria também uma padronização, rotina, gerenciamento de tempo para poder gerir tudo isso, né? Onde a gente pega um pouco também voltado nessa parte de crença,
onde tudo está em volta, que são os valores, por que, Sim. que a pessoa não faz, por que, que não está fazendo. Então entra muito a questão da comunicação, e é uma parte voltada mais em grupo, né? Porque já é uma voltada com uma visão mais interna do processo, então é uma parte mesmo de negócios, né? E aí a gente verifica aonde precisa mais de atenção, aonde precisa mais da dedicação de tempo. Então a gente vê ali a questão do diagnóstico, né? Não, peraí, é uma parte mais pessoal. Eu estou dedicando mais a vida lá fora do que dentro da empresa. Minha parte particular está exigindo mais hoje e eu estou deixando a desejar. Então, como criar um caminho, como criar uma rotina onde isso gere resultado. Exatamente. Então, a questão sempre no resultado. E a empresa ela precisa de resultado. Só que quem que gera resultado são as pessoas. Exatamente. Então, a visão moderna hoje, a empresa moderna hoje, ela exige um equilíbrio ou, vamos dizer assim, um acordo, né, entre as pessoas que executam aquilo e a empresa que precisa, que é a instituição, aquilo. Então, não existe resultado se não vier pessoas. Então, é onde a gente faz esse levantamento e trabalha com essas duas vertentes, dependendo do que uma empresa ou outra necessita ali. Tá, mas eu fiquei também curiosa, porque o Campelo perguntou se você fez o Life Coaching. É isso, né, Campelo? Sim. Isso. A questão do Life Coach, ela já é uma questão mais pessoal, né? Entendi. Onde ela tem uma visão profissional muito pequena. Entra nessa questão, porque a gente passa a maior... Olha que é interessante, né? A gente passa a maior, estou falando de vida ativa, vida produtiva, que é dos 18 aos 60 anos. Então, vamos arredondar para 20, são 40 anos onde a parte profissional exige, eu sou ativo. Hoje, com o crescimento da vitalidade, né? A gente vê pessoas com 60, 70, 80 anos ainda numa vida ativa. Mas a média é 60 anos. Então, eu passo 40 anos da minha vida dedicada ao trabalho, mas você percebe que o trabalho não é o mais importante na vida. Nós temos a questão da saúde, nós temos a questão do relacionamento, nós temos a questão da nossa família, aí entra a questão da visão, propósito, né? Então, qual é a minha missão hoje aqui? Então, o Life Coach, ele vai dar uma importância, uma abordagem maior, vamos colocar um peso, mais na sua vida pessoal. Sendo que, se for fazer um paralelo entre o Executive Coach e o Business Coach, ele já tem uma visão, um peso maior na vida profissional. Então, tudo vai estar ligado a uma balança e poder. Então, o Life Coach, ele vai te dar uma visão maior nesses caminhos, saúde, família, né, a visão de crença e valores mais voltado para a área pessoal, o Life e o Business e o Executive Coach, mais para uma parte profissional, porque são 40 anos que eu vou estar ligado ali nessa área, então também é importante. Entendi. E estão todos relacionados, porque não existe a pessoa, ela não estar bem na vida pessoal e ela estar bem na vida profissional. Ela vai levar, e é vice-versa. Né? Isso impacta então, na saúde mental da pessoa. Né? E é interessante esse comentário, porque foi aonde eu vi, né, a questão dos perfis. Então, vamos por dentro da minha equipe, um exemplo, né? Se dentro da minha equipe eu tenho uma equipe mais masculina, mais no perfil de homem, né? No perfil masculino, é um tipo de comportamento. Se eu tenho na minha equipe um número maior de mulheres, é um outro tipo de comportamento. Por quê? Vamos supor, o homem, quando ele tem alguma dificuldade dentro de casa, ele fala, eu vou trabalhar aqui. Ele tem um rendimento maior na empresa. A mulher, por outro lado, se ela tem uma dificuldade dentro de casa, uma maternidade, uma gestação, às vezes é um relacionamento ali mal resolvido entre marido e mulher, ela já não consegue produzir dentro da empresa. Então é onde a gente visa esse lado, justamente o coach ele entra para alinhar, né, e não fazer com que trabalhar esse comportamento de forma com que o resultado, a produtividade, ela continue estável dentro do planejamento ali para gerar aquilo que a empresa precisa. Eu sou biomédica esteta, né?
Explica um pouquinho para nós o que é biomédica. Esteta, porque existe esteticista também, não é? Isso. Esteticista é um curso que a pessoa faz, né? Tecnólogo ou técnico em estética. E o biomédico, ele precisa primeiro fazer a faculdade, né, de biomedicina e depois ele se especializa em estética, né? Então ele tem um conhecimento mais profundo. Isso. Depois da faculdade, daí tem ali a pós-graduação. Muito obrigado por a gente já saber diferenciar, né? Porque fica assim, biomédica esteta, né? Então a gente já entende que é uma pessoa que fez especialização, que entende mais e que fez na faculdade em biomedicina, é isso, né, Renata? Então, Pamela, como você começou o programa falando da história de vida da Renata, vida da que doutora. é inspirador para todos nós, né? Demais, doutora. Vamos contar um pouquinho de como foi que a senhora entrou na área da saúde. Primeiramente, a senhora queria fazer farmácia? Isso. Eu sempre gostei de biologia na escola. Então, eu sempre fui me identificando com a área da saúde, né? E aí, um dos primeiros cursos que eu pensei foi em farmácia, porque trabalha também com exames, né? A parte de laboratório. E aí, eu fui arrastando meu tapetinho para esse lado. De início eu trabalhava como secretária numa construtora e aí eu fui ver para fazer farmácia, mas não tinha na UFMT, nem a farmácia nem a biomedicina, que era um curso novo, né, ainda. Sim. E aí eu fiz o vestibular para biologia na UFMT. Passou? E aí passei e comecei a cursar. Meu pai ainda falou, você vai ser professora, é isso que você quer? Aí eu falei, acredito que ainda não, mas eu vou sentir para ver se eu vou gostar. E aí, com 1 ano de faculdade, eu decidi fazer a prova de novo, da UFMT. E aí eu passei para biomedicina. E foi num dos primeiros Enem, né? Foi. Eu fui da 2ª turma de biomedicina da UFMT. Foi nos primeiros Enem que você podia fazer a prova à distância, né? Escolher. E aí, como não tinha aqui em Cuiabá, eu coloquei Barra do Garças. Mas eu não contei para meus pais. Eu contei depois que eu já tinha passado. Meu Deus, e o susto deles quando... Aí meu pai ficou assim, e agora? Aí eu falei, agora ou eu mudo para lá, ou eu faço na particular aqui, porque aqui tinha na particular. Aí ele falou, não, você passou na federal, você vai? Porque se você for contar a mensalidade de uma particular, com você estudar no UFMT mesmo, o deslocamento acaba saindo a mesma coisa. Mesma coisa, isso que ele falou. O custo de pagar uma particular é de... quantos anos você ficar lá em Barra, época? Né? Olha, eu formei com 24, então eu estava ali com 20, 21 anos. Quantos anos são de biomedicina? São 4 anos. Para você sair bacharel. Isso. Aí depois tem as especializações, você escolhe. Você já sai habilitado, né, na área de exames. Aí na que eu fiz, eu podia escolher o laboratório de análises clínicas ou a área de imaginologia, que é ressonância, tomografia. E aí eu fui logo no mais difícil. Eu fui para a área de ressonância. Mas assim, eu entrei no curso para laboratório, mas ali dentro eu falei, não, acho que vai ser legal porque é novo. E aí eu fui. Mas, doutora, tem uma coisa bem específica que a senhora escreveu no seu release. Que a pessoa certa estava no lugar certo, que foi a Michele. Foi a Michele. Sim. A Michele, ela me acolheu em Barra do Garças. Ela foi uns dias antes morar lá, e aí arrumou apartamento, tudo. E aí, quando eu cheguei lá para fazer matrícula, ela estava saindo. Aí ela perguntou se eu era caloura, né? Eu falei que sim. Aí eu tava com a minha mãe, ela falou assim, vamos ficar lá no meu apartamento comigo, vocês estão em hotel? Sem nem te conhecer. Sem nem conhecer, assim, foi muito assim, bateu acolhedora. Olho e aí ela falou que ela era de Cuiabá, o pai dela é de Cuiabá, e minha mãe, ótimo. Aí meu pai aqui já conheceu o pai dela, e eu com a minha mãe lá, já fomos ajeitando as coisas, aí perguntou, o que falta, Michele, para ajeitar o quartinho lá, que era 2 quartos. Aí já dividimos aluguel e a vida, né? E que acaba foi a ficando mais fácil quando tem essa divisão, Sim. né? Porque você teria que procurar tudo, Sim. né? E lá já tinha uma pessoa que já estava com praticamente tudo pronto. Você teve só que adequar pequenas coisas. Sim. Eu estou curioso numa coisa aqui, Renata. Como foi para o seu pai, a filha dele, 20 anos, ele fala assim, vai sair de casa, vai para outra cidade. O meu pai, ele sempre foi assim, de criar filho para o mundo. Olha sempre. Só, né? Então ele sempre falava, filha, vai estudar fora. Quer ir para fora do país? Vai estudar.
quer ir para outra cidade? Então ele já tinha esse incentivo, né? Sim, tanto eu quanto o meu irmão. Ele sempre falou, e ele falava assim, filho, o meu tem que estudar em federal, porque naquela época era assim, muito mais valorizado, né? As pessoas davam esse valor. Hoje não, hoje você vê que tem muitas particulares tão boas quanto. E assim, ele ficou muito feliz. A minha mãe fica com o coração apertado, né, de me deixar Mãe lá. sempre fica, né? Que filha, a gente acaba sendo mais parceira, né? Parceira, exatamente. Confidente, né? Parceira, confidente, fala assim, ai, tá saindo um pedaço de mim. Mas então, doutora, vamos continuar. Aí veio a Michele, a senhora lá, e começou biomedicina, se adaptou ao curso, é isso que eu quero. Sim, isso que eu quero. E aí eu dei valor. Falei, cara, eu tô aqui, eu tenho que dar o meu máximo. Eu estudava, as meninas saíam pra festa, eu falava, não, eu tenho que estudar. Ficava estudando. Eu estudei muito. Na biologia eu já não dava muito valor, porque assim, eu tinha muita amizade aqui. Então eu aproveitei mais. Questão de festa, mas lá não, lá era eu e as meninas. Então eu aproveitei para estudar realmente. Fica a dica, né, para as pessoas que são baladeiras e tem que estudar, vai estudar em outro, mas sempre acaba fazendo amizade, né? Aí depois no final eu já estava mais, vai ver na reta final assim, é puxado, mas aí com as amizades a gente consegue conciliar. Mas de início eu falei, não, eu tô aqui para isso, né, então vamos embora. A senhora falou que procurou especializar em ressonância. Isso, porque... foi na verdade uma oportunidade de estágio, não foi eu que escolhi a ressonância. Como tem mamografia, raio-x, tomografia, a cidade era muito pequena, não tinha estágio para todo mundo. E aí uma professora que falou, olha, tem uma biomédica lá em Marília, que ela muito boa para estágio. São Paulo. Isso, Marília, São Paulo. Muito boa para ensinar, e já foi 2 alunas no ano passado, que foi da primeira turma. E assim, gostaram muito, vocês topam, e eu e a Marla, minha outra colega, que até hoje ela mora lá em Barra do Garças. Aí fomos, mas assim, foi uma experiência incrível. Vocês foram para Marília para fazer especialização? Para fazer mais estágio. uma mudança. No final do curso a gente mudou para Marília, porque não tinha muita tecnologia, e como a gente escolheu essa parte, né, de aparelhos, equipamentos, né, de exames mais caros, né, e aí lá tinha tudo pronto. E aí... Mas a sua ideia de optar por essa área foi acreditando financeiramente? Isso. E assim, por ser algo novo, então a gente pensa assim, vai ser mais fácil para conseguir emprego. E realmente, quando eu voltei para cá, não tinha nem 30 dias de formada, eu já estava trabalhando. Nossa. Então planejou correto, teve uma visão do futuro, né? Sim. Eu acho que já tinha aí alguma coisa empreendedora dentro de você, né? Pensando no futuro, né? Sim. E assim, a parte de estética, eu sempre tive uma queda. Durante a faculdade, eu tinha um vício com coisa de maquiagem e esmalte, sabe? E eu cheguei a fazer um blog e o meu pai me apoiou com esse blog. Só que aí depois foi ficando mais corrido, e aí quando eu comecei a trabalhar, a gente perde um pouquinho da vaidade, porque na saúde você não pode pintar unha, você não pode usar brinco. E aí ficou meio apagadinho em mim. Entendi. Na profissão, mas internamente isso estava lá, já tava lá guardadinho, plantado, a sementinha. Só que era algo muito novo, né? Na estética. O biomédico na estética era algo muito novo. Então eu pensava ali, algo da beleza ali, mas não pensava dentro do curso, sabe? Em si. E aí depois que explodiu, de 2010 para cá, que explodiu o biomédico, né? O biomédico pode fazer um botox, um preenchimento, e aí foi abrindo mais isso na minha cabeça. A Fisioskin nasceu com a união da fisioterapia com a estética, né? Que é a doutora Jaqueline, ela viu a oportunidade do lado de onde ela trabalhava, que era um salão. E aí a sala estava para alugar, e ela lembrou de mim lá do outro trabalho que eu estava atendendo na época com estética, inclusive ela era minha cliente. E aí ela falou, cara, eu preciso achar alguém parecido com a Renata, porque ela trabalha certinho, eu gostei do trabalho dela. E aí ela me chamou para conversar, ela falou, você tem alguém para indicar, para trabalhar comigo aqui, que ela não queria me roubar de lá, né, que ela conhece a dona. E
pediu indicação, e aí nisso eu falei, tá, vou ver alguém, mas se você precisar de alguma coisa, eu vou te auxiliando. E aí ela mandava, o que eu preciso para ter numa clínica? E aí nisso a gente marcou um cafezinho e tal. E aí eu mencionei para ela a vontade que eu tinha de ser dona do próprio negócio, que eu estava esperando a hora certa, né, para dar o pontapé inicial. E aí ela me chamou no final da reunião para ser sócia dela. Nossa, e aí, na verdade, casou, né? Casou. A vontade da doutora, né, com a sua. Isso. Que as duas estavam numa intenção de empreender, né? E o nome, doutora, porque o nome eu achei fantástico, né, Campelo? Físio e Skin. Físio de fisioterapeuta e skin de skincare, né? A doutora Jaque já comentou sobre o nome antes, sim, mas a senhora comentou da dificuldade de escolher o nome. Quais foram as outras ideias? Olha, começou fisiopele, aí a Jaque chega de físio, ela já estava de saco cheio de tanto falar físio. Eu falei, mas é porque você é fisioterapeuta, se ficar só skin, ninguém vai saber que tem fisioterapia lá, né? A fisioterapia dela é uma fisioterapia mais para dor, né? Mas eu falei para ela, no nosso nome tem que ter um pouquinho que fosse da fisioterapia também, para não ficar só clínica, de estética, né, no caso. E aí surgia outros nomes, inúmeros. Tentávamos colocar nossas iniciais, sim, nossos sobrenomes. Aí eu falava, Jaque, mas vai ficar parecendo escritório de advocacia. Aí eu falei, normal, né? Aí, por fim, veio a Fisioskin, e aí ela falou, não, ótimo, vamos deixar assim, porque senão a gente vai ficar trocando até quando? O pessoal da contabilidade teve que trocar até lá nos documentos, porque a gente ficava mudando de nome. Mas ficou perfeito o Fisioskin. E vamos agora falar do que a Fisioskin oferece. Sim. A Fisioskin oferece da parte de fisioterapia, né, tratamentos para dor, eletroterapia voltada para dores musculares, tensões, né, que no dia a dia as pessoas sofrem muito, né, com as dores aqui, o estresse, principalmente na região também, do trapézio, dores na coluna, dores no joelho, devido a exercícios físicos, devido a má postura, né? E aí a Jaque cuida dessa parte e também ela faz botox voltado para dor. Isso é uma novidade. Botox para tensões musculares, para enxaqueca, para hiperidrose nas axilas, hiperidrose nas mãos, quem sofre, né, com suor excessivo. E tem a parte tradicional da estética, que é a limpeza de pele. Tem a Marcela, que faz a massoterapia, que é a parte das drenagens, que todo mundo gosta. Relaxante também. Sim. Temos aplicação do Botox para a estética facial também. Preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, que agora está super em alta, né? Super em alta. Tanto para o corpo quanto para o rosto. E bioestimulador hoje faz até aquela harmonização glútea com o bioestimulador, sim, né? Trata celulite, flacidez no bumbum, que o pessoal ama, né? Os resultados.